Gente querida, hoje eu venho aqui especialmente para comentar sobre um vídeo muito polêmico lançado há aproximadamente um ano no YouTube e que alega comprovar com argumentos científicos praticamente irrefutáveis, esse foi o termo que o autor do vídeo usou, que nenhum cristão será salvo. São apresentadas 10 razões por que isso acontece. Portanto, segundo este vídeo, os cristãos que estão adormecidos em suas igrejas desconhecem a verdade e não poderão ser salvos, a menos que aprendam a ser salvos. E é esta a razão do tal vídeo: ensinar o verdadeiro caminho da salvação que foi revelado pelo próprio Messias. Após fazer estas afirmações, são apresentadas 10 supostas heresias ensinadas pelas igrejas. O autor do vídeo alega que este vídeo é o vídeo mais importante da história do YouTube porque ele trata da verdade e que ninguém, em lugar algum, trouxe este conhecimento até então. Uau! Ao mesmo tempo em que ele algumas vezes alega poder estar errado e dizer que está dando apenas a sua opinião, ele tem a coragem de se colocar acima de todos os estudiosos da Palavra de Deus, de todos os pastores e pregadores do Evangelho, dos exegetas, dos comentaristas cristãos, ou seja, de toda uma produção teológica de quase 2000 anos de cristianismo que nos traz luz à verdade e tem o objetivo de nos instruir nesta verdade e de nos dar uma base sólida na compreensão do genuíno Evangelho de Cristo. É impressionante como tem gente ingênua que se deixa enganar por tão pouco, que se contenta em beber água suja quando o Senhor tem água da vida para dar. De cara, eu poderia questionar toda a argumentação trazida pelo autor do vídeo pelo simples fato de que ele não é teólogo, mas apenas um curioso e que se baseia por dados levantados em diversas fontes através da internet. Ninguém faz teologia assim, amados irmãos. Na internet você encontra a santa doutrina, mas também pode beber de fontes diabólicas. Quando você necessita de algum serviço, você procura alguém qualificado que seja capaz de resolver o seu problema. Ninguém procura um médico que não seja formado em medicina. Isto seria loucura, não é verdade? O que dizer então de sua vida espiritual? O Senhor é o médico dos médicos. E Ele enviou os seus apóstolos para ensinar a sua palavra. E estes capacitaram a outros para que fizessem o mesmo. Não seja insensato em confiar a sua alma nas mãos daqueles que julgam conhecerem a verdade, mas que não andam na verdade. Eu poderia questionar também a própria coerência no título do vídeo, em relação ao conteúdo do vídeo. Este diz que nenhum cristão será salvo. Já o título do vídeo diz que 99% dos cristãos não serão salvos. Também diz que este vídeo é apenas para os escolhidos, que são aqueles que aceitarão a verdade trazida pelo Messias. Mas, ao mesmo tempo, o autor alega que se trata da sua opinião, da sua verdade. Vamos aos fatos. A primeira suposta heresia seria a doutrina da Trindade. Ele afirma que a Trindade não pertence ao cristianismo. Ele faz a pergunta: por que a Trindade foi introduzida há mais ou menos 300 anos após a morte e ressurreição de Cristo? Ele faz suas alegações e afirma categoricamente que Constantino corrompeu a igreja e que ele foi responsável pela falsa doutrina da Trindade. E como ele adorava a outros deuses, ele usou o conceito de trindade trazido em outras religiões para dentro do cristianismo. Eu não vou estender muito falando sobre as reais intenções de Constantino, mas vou direto ao ponto. A doutrina da Trindade é talvez a doutrina mais misteriosa e difícil que encontramos nas Escrituras, visto que nada na criação pode ser exatamente como a natureza do Criador. Não há nada que compartilhe exatamente o mistério das três pessoas que são um e o mesmo Deus. É uma doutrina cuja revelação é progressiva. O conhecimento do homem a respeito de Deus tem sido progressivo. Esta não foi uma doutrina criada por Constantino. Veja bem, o Velho Testamento não contém plena revelação da existência trinitária de Deus, mas contém várias indicações dela. E esta revelação vai tendo maior clareza na medida em que a obra redentora de Deus é revelada mais claramente, como na encarnação do Filho e no derramamento do Espírito. E quanto mais
a gloriosa realidade da Trindade é exposta nos fatos da história, mais claras vão sendo as afirmações da doutrina. Deve-se a mais completa revelação da Trindade no Novo Testamento ao fato de que o Verbo se fez carne e que o Espírito Santo fez da Igreja sua habitação. Portanto, a doutrina da Trindade passou por um desenvolvimento no decorrer da história da Igreja, onde se procurou entender a unidade e a diversidade de Deus. E sua sistematização ocorreu especialmente no período imediatamente após a conclusão dos escritos do Novo Testamento, conhecido como patrística, que é o período dos chamados pais da Igreja, desde o término dos escritos do Novo Testamento, no ano 100, até o Concílio de Calcedônia, no ano 451. Nesse período, a doutrina da Trindade é desenvolvida por diversos pais da Igreja em meio às lutas contra as heresias e recebe, então, portanto, sua definição oficial nos dois primeiros concílios ecumênicos. Podemos definir a doutrina da Trindade afirmando que há um só Deus, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo é, cada qual, Deus, e que o Pai, o Filho e o Espírito Santo é cada qual uma pessoa distinta. É esta a forma em que se encontra nas Escrituras. E é esta também a forma como entrou na fé cristã. Eu vou trazer algumas citações da Bíblia para comprovar esta santa doutrina. Há um e somente um Deus eterno e imutável, vivo e verdadeiro. Uma das objeções mais comuns alegadas contra a doutrina da Trindade é que ela implica triteísmo, ou seja, a crença em três deuses. Porém, o fato é que, na verdade, se opõe de forma absoluta, não só ao triteísmo, como a toda e qualquer espécie de politeísmo. As Escrituras, a razão e a consciência concordam de forma perfeita em que há um só ser, autoexistente, eterno e supremo, em quem são inerentes todos os atributos ou perfeições divinos e de quem não se podem separar. Tanto o Velho como o Novo Testamento ensinam a unidade de Deus. Veja o que a Bíblia diz. Ouve, ó Israel, Jeová, nosso Deus, é um só Jeová. Deuteronômio 6, versículo 4. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, e seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro e sou o último, e fora de mim não há Deus. Isaías 44, 6. O Decálogo, que forma o alicerce do código moral e religioso do cristianismo, como é do judaísmo, diz no seu primeiro e principal mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Êxodo 20, versículo 3. Disse Jesus: eu e o Pai somos um. João 10, 30. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Tiago 2, versículo 19. Sabemos que o ídolo nada é no mundo e que não há outro Deus, senão um só. 1 Coríntios 8, versículo 4. Há um só Senhor, uma só fé, um só rebanho, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Efésios 4, versículos 5 e 6. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Apocalipse 22, versículo 13. De Gênesis ao Apocalipse, se afirma que Deus é um. Há três pessoas eternas descritas na Escritura: o Pai, o Filho e o Espírito. Vou comprovar isso agora. Essas pessoas nunca são identificadas uma com a outra. Isto é, elas são cuidadosamente diferenciadas como pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas todas são identificadas como sendo o mesmo Deus. Que o Pai é Deus, não há nenhuma dúvida. Todos concordam. Mas muitos são os que negam que Jesus é Deus. Mas veja o que a Bíblia nos diz. Cristo é sobre todos, Deus bendito eternamente. Romanos 9, 5. Porque nele, Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Colossenses 2, 9. Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. João 20, versículo 28. Eu e o Pai somos um. João 10, versículo 30. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Tito 2, versículo 13. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mateus 16, 16. Cristo arrogou a si poder sobre o sábado e dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. João 5, 18. Arrogou-se as prerrogativas de Deus
perdoando pecados, Marcos 2:5. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, João 1:1. Os atributos que só podem ser aplicados a Deus são igualmente aplicados a Jesus Cristo. Santidade, por exemplo. Bem sei que és o santo de Deus, Marcos 1, versículo 24. Aquele que não conheceu o pecado, 2 Coríntios 5:21. Quem dentre vós me convence do pecado? João 8, versículo 46. Santo, inocente, imaculado, separado dos homens, Hebreus 7, versículo 26. Outro atributo, eternidade. No princípio era o Verbo, João 1:1. Antes que Abraão existisse, eu sou, João 8, versículo 58. Mas do Filho diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, Hebreus 1, versículo 8. Aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse, João 17, versículo 5. Outro atributo, vida. Nele estava a vida, João 1, versículo 4. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, João 14, versículo 6. Eu sou a ressurreição e a vida, João 11, versículo 25. Imutabilidade. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Hebreus 13, versículo 8. Eles, os céus, perecerão, mas tu permanecerás. Se mudarão, mas tu és o mesmo. Hebreus 1, versículo 11 e 12. Onipotência. Todo o poder me foi dado no céu e na terra. Mateus 28, versículo 18. O Senhor Deus que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Apocalipse 1, versículo 8. Onisciência. Tu conheces todas as coisas. João 16, versículo 30. Jesus, conhecendo os seus pensamentos, Mateus 9, versículo 4. Jesus sabia desde o princípio quem eram os que não criam e quem era o que havia de entregar. João 6, versículo 64. Em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Colossenses 2, versículo 3. Onipresença agora. Eu estou convosco sempre, Mateus 28, versículo 20. A plenitude daquele que cumpre tudo em todos, Efésios 1, versículo 23. Criação. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. João 1, versículo 3. O mundo foi feito por ele, João 1, versículo 10. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Colossenses 1, versículo 16 e 17. Há muitas outras passagens que afirmam que Jesus é Deus. Todos esses atributos de santidade, eternidade, vida, imutabilidade, onipotência, onisciência, onipresença, criação, providência, ressurreição dos mortos, julgamento de todos os homens, oração e culto, devidos a Cristo, ensinam de forma bem clara a sua divindade. Tais atitudes de culto, se fossem dirigidas a uma criatura, seria uma verdadeira idolatria. Da mesma forma, podemos afirmar com toda a convicção que o Espírito Santo é Deus. Veja o que a Bíblia afirma. Disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Atos 5, versículo 3 e 4. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. 1 Coríntios 2, versículo 11. Mas quando vier o Consolador, que eu, da parte do Pai, vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. João 15, versículo 26. Na fórmula batismal, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo também está presente, que o Espírito Santo é Deus. Mateus 28, versículo 19. E na bênção apostólica, a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com vós todos. Amém. 2 Coríntios 13, 13. O Espírito Santo é colocado em igualdade absoluta com o Pai e com o Filho, como Deus, e é considerado de maneira idêntica a eles, como origem de todo o poder e de todas as bênçãos. Vemos assim que as pessoas da divindade são tão distintas que falam umas às outras, amam-se umas às outras. O Pai envia o Filho, o Pai e o Filho enviam o Espírito Santo. O Filho ora ao Pai e nós podemos orar a cada um deles. Agem como sujeito e como objeto e cada um deles tem uma determinada tarefa a cumprir. Dizemos que são pessoas distintas, pois só uma pessoa pode dizer eu, e só a uma pessoa podemos tratar por tu ou por vós. E só uma pessoa pode agir e ser objeto de uma ação.
como podemos negar esta doutrina à luz das Sagradas Escrituras? E para ficar claro, é importante destacar que o conceito de trindade defendido por outras religiões é completamente diferente do conceito bíblico. E que o conceito defendido pelo autor do vídeo é completamente equivocado e mostra que ele não compreendeu nada ao afirmar que o cristianismo dividiu o ser de Deus. É um completo absurdo tal argumento. E o mais absurdo ainda foi eu ter assistido o vídeo até o final. Sério mesmo, sério mesmo. Na verdade, eu esperei para ver quais seriam as supostas heresias criadas pelo cristianismo. E me surpreendi quando a segunda heresia era fruto de uma má compreensão da Trindade. Uma incoerência completa ao afirmar que a segunda heresia seria dizer que Jesus é Deus, pois Deus está acima de Cristo. Isso demonstra a falta de conhecimento do autor do vídeo sobre a doutrina da Trindade. E ele ainda disse que havia apenas 3 passagens nas Escrituras que afirmavam isso, e que os pastores e cristãos, ou melhor, cristões, pois é assim que ele se refere ao plural de cristão, ou seja, é comum aos cristões lerem uma passagem bíblica sem nunca, ele afirmou exatamente isso, sem nunca lerem toda a passagem. Uma afirmação que só pode ser atribuída aos cristões mesmo, mas não aos cristãos. Deixando a brincadeira um pouco de lado, é um absurdo dar ouvidos a alguém que faz uma afirmação como esta, pois sabemos que estatisticamente, embora muitos não tenham o hábito de lerem a Bíblia diariamente, os erros acontecem pela má interpretação do texto sagrado e não pela falta de uma leitura completa do texto. E eu posso afirmar que esse é exatamente o erro do autor do vídeo. Ele não conhece as Escrituras nem o poder de Deus. Isso será demonstrado na medida em que os seus argumentos forem sendo quebrados pela própria palavra que ele alega conhecer, ok? Vamos lá, continuando. A terceira suposta heresia seria chamar o Messias de Jesus, pois a letra J só foi inventada por volta de 1500 pelos franceses. E como a Bíblia nos afirma que quem invocar o nome do Senhor será salvo, você não pode ser salvo ao invocar o nome Jesus, pois este não é o verdadeiro nome do Messias. E segundo ele, o verdadeiro nome do Messias é Yahushua. O nome original hebraico de Jesus no Antigo Testamento aparece como Josué, ou seja, Yeshua é uma forma abreviada do nome Josué, que é Yehoshua, paroxítono, e não Yahushua. Assim como Mike é uma forma reduzida de Michael. Portanto, Josué e Jesus é o mesmo nome. Este nome vem do verbo yachar, que significa salvar. E é interessante ressaltar que o termo Hoshea em Yehoshua significa Oséias, e que o nome Josué era Oséias. Hoshea significa salvação e vem de yachar, que é salvar. Hoshea, que significa salvação, teve o seu nome mudado para Yehoshua, que significa Jeová é a salvação. Ie é Jeová e Hoshua é salvação. O nome Yeshua, que é a forma abreviada de Yehoshua, ocorre 27 vezes nas escrituras hebraicas do Antigo Testamento. Foi assim que o nome se transformou em Jesus. Yeshua, hebraico-aramaico, se tornou no grego Jesus. Depois passou para Jesus em latim, passando para o alemão e finalmente para o inglês Jesus, ou Jesus em português. Qual a forma correta de se pronunciar o nome do Messias? Isso não faz diferença alguma, queridos, pois qualquer um destes nomes citados significa a mesma coisa: Deus salva. E a Bíblia também nos diz que o Messias possui muitos nomes. Isaías 9:6 nos diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Portanto, por não compreender esta questão simples, pessoas tropeçam e seitas cristãs são criadas para defender que não existe salvação para os que pronunciam o nome do Messias de maneira errada, e chamam o Messias de Jesus. Ou seja, a doutrina da salvação pela graça é completamente ignorada. O Deus de amor, revelado nas Sagradas Escrituras, passa a ser um demiurgo sem coração, ou o próprio Satanás. Sim, um Deus que é capaz de enviar o próprio Filho para morrer pelo pecador arrependido, jamais iria fazer algo tão cruel. Pensar assim é desconhecer completamente o Deus de amor, o Senhor que conhece as intenções dos corações dos homens. O Deus que nos salva por pura graça e não por nenhum mérito que possamos ter. E que, na verdade, não temos.
Quando a Bíblia nos afirma que não há salvação em nenhum outro nome, ela está se referindo à pessoa de Cristo, pois não há nada de mágico na pronúncia correta do nome de Jesus. A questão principal é se você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador. Em relação ao nome Yeshua significar Deus cavalo, ou Deus porco, como ele afirma, o que eu posso dizer sinceramente é que o autor do vídeo cometeu mais um grande erro ao tentar analisar a escrita latina. O termo Jesus, forma latinizada de Jesus, pertence à quarta declinação em latim e deve ser separado da seguinte forma: a raiz ies ou geis e o sufixo us. O sufixo é us, ou seja, us é a desinência. O que certas pessoas fazem é separar o termo de maneira errada, Jesus, já que Jesus significa porco. E para tentar defender o que é indefensável, eles ainda tentam misturar os termos nos diferentes idiomas para tentar defender uma heresia. Hoje em dia é muito fácil você confirmar a verdade em relação a isto. Basta você pesquisar em qualquer dicionário hebraico, grego e latim, ou confirmar também em algum vídeo no YouTube, pois muitos professores destas línguas postam vídeos bastante esclarecedores sobre temas como estes. Só é enganado que não se dá o trabalho de buscar o conhecimento. A quarta suposta heresia seria chamar o Criador de Deus, pois além da palavra Deus ter sido corrompida, da mesma forma a palavra Senhor, Jeová, Iavé, Jeová e até mesmo Pai. E antes de comprovar suas alegações, o autor do vídeo diz que o termo católico, que significa universal, significa universal porque Constantino, na verdade, uniu seu paganismo com o cristianismo. E por isso católico significa universal. O erro já começa por aí, pois o primeiro documento histórico que contém o adjetivo católica, referindo-se à igreja, é uma carta de Santo Inácio de Antioquia à igreja de Esmirna, escrita após a sua prisão, que o levou ao martírio em Roma, cerca de mais de 200 anos antes de Constantino. O adjetivo católico é anterior ao nascimento da igreja. Em grego, católicos quer dizer aquilo que é conforme o todo. Hoje em dia a palavra equivale a dizer holístico, por exemplo. Onde está Jesus Cristo? Está a Igreja Católica, segundo Santo Inácio. Mas esta palavra era usada também em outro sentido. Por exemplo, São Justino usou a mesma palavra para referir-se à ressurreição geral de todas as pessoas. O termo se aplicava também à universalidade do número das pessoas, numa imagem da igreja que acolhe a todos em seu seio. Já São Cirilo de Jerusalém, para comparar a fé ortodoxa com a fé herética, usa o termo fé católica. Ou seja, a verdadeira fé aceita a totalidade das verdades reveladas, enquanto que a fé herética escolhe aquilo em que quer acreditar, selecionando o que mais lhe convém e rejeitando os demais conteúdos da fé. Segundo o autor do vídeo, a palavra Deus se originou da mitologia grega, pois, segundo ele, Deus é igual a Zeus. Na verdade, Deus é um vocábulo em latim. Deus em grego não é Zeus. Portanto, quando eu quero falar Deus em grego, eu falo Theos. Zeus, por sua vez, é nome de um deus que é construído pela consoante grega zeta e que tem a transliteração com a letra Z em português. A confusão que algumas pessoas fazem acontece pelo desconhecimento das regras gramaticais, pois quando você analisa as declinações destes dois termos, Deus e Zeus, você percebe a grande diferença entre eles. Faça o teste e analise o nominativo, o vocativo, o genitivo, o dativo, o ablativo, o acusativo. E você verá que se trata de termos completamente diferentes. Ele também alega que a palavra Senhor foi adulterada, pois no hebraico original ela significa Baal. Na verdade, a palavra Baal, além do significado de Senhor, também significa amo, possuidor ou marido. Porém, é importante deixar claro que o vocábulo Baal, usado no sentido religioso, relata o deus de um determinado local. Portanto, o vocábulo Baal foi criado antes e depois passou a ser atribuído a uma divindade cananeia, que os fenícios também fizeram uso. Na Bíblia, essa palavra é usada também como nome de lugar. Por exemplo, Baal Hermon, em Juízes 3:3, Baal Gade, Juízes 11:17, ou Baal Azor, 2 Samuel 13, versículo 23. Era usado também como nome de pessoa. Isbaal e Meribaal, que era filho de Jonatas e neto de Saul, primeiro rei de Israel, em 2 Samuel 4, versículo 1 e versículo 4, em 1 Crônicas 9, versículo 39 e seguintes.
Verifica lá. Mas esta palavra Baal é usada sobretudo na Bíblia para indicar divindades diversas, que em verdade não tinham nada em comum além do fato de serem divindades. Aos poucos, Baal passou a ser o nome próprio de um deus ao qual foram atribuídos os vários cultos que inicialmente eram atribuídos aos diversos Baals, isto é, aos diversos deuses de vários lugares. Em outras palavras, isso significa que determinado Baal assumiu o domínio e o poder sobre os outros Baals. Assim, Baal passou a ser considerado como o grande adversário de Javé, Deus de Israel. E apesar da pregação e da oposição dos profetas, o culto a Baal e aos vários Baals resistiu muito tempo em Israel. No entanto, como eu já disse, este termo é utilizado na Bíblia tendo outros significados também, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Em Gênesis 20, versículo 3, a palavra Baal aparece significando marido. Isto ocorre em diversas passagens, como em Deuteronômio 22, Provérbios 12, versículo 4, a mulher virtuosa é a coroa do seu marido. No original é a coroa do seu Baal. No Novo Testamento há diversas passagens com o mesmo sentido, como em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 2, e tantas outras. O autor do vídeo também afirmou que o nome Jeová e Javé se trata do nome de um anjo caído que se revelou a Moisés na sarça ardente. Ele citou o texto de Atos 7:30 e 7:31, dizendo que Moisés pensou, foi assim que ele falou, pensou ter ouvido a voz do Senhor, mas foi a voz do anjo Jeová ou Javé. Veja o que o texto sagrado nos diz. E completados 40 anos, apareceu-lhe o anjo do Senhor no deserto do Monte Sinai, numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Então Moisés, quando viu isto, se maravilhou da visão. E aproximando-se para observar, foi-lhe dirigida a voz do Senhor, dizendo: Eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, e o Deus de Isaque, e o Deus de Jacó. E Moisés, todo trêmulo, não ousava olhar. Ou seja, o que ele fez foi cometer um erro pior do que deixar de ler toda a passagem bíblica, como ele acusou os cristões, lembra? Ele leu a passagem e a corrompeu. Ele fez pior, ele corrompeu a passagem, afirmando que a passagem não afirmou. Ele continua dizendo que a palavra pai foi adulterada também, pois em italiano significa padre, e chamar alguém de pai imputa o cargo de Deus ao homem. Se você achou que não podia piorar, você se enganou. Comece a chamar o seu pai pelo nome, viu? Afinal, seu pai não é Deus. Pai, do latim patre, também significa progenitor, indivíduo do qual alguém descende, ancestral, antepassado. Já em relação ao nome Deus, veja bem, o nome Deus, o tetagrama que está escrito com as 4 letras consoantes hebraicas Yod, He, Vav, He, a transliteração direta mais comum deste tetragrama é YHWH em português, mas algumas vezes é usado como YHVH, JHWH e JHVH. Os judeus substituíram a pronúncia correta pelo termo Adonai, que quer dizer Senhor, ou Hashem, que quer dizer o nome. Portanto, dizer que o correto é Yahu, ou Jeová, Javé, Iová, Iavé, é apenas especulação. Ninguém sabe ao certo a pronúncia. A quinta suposta heresia seria a hierarquia entre homens. Ele cita alguns versículos para dar peso à sua ideia, mas não tem peso nenhum. Vós, porém, não queirais ser chamados Rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. Mateus 23:8. Cita outro texto. E a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. Mateus 23:9. Nem vos chameis mestres, porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo. Mateus 23:10. Ou seja, a mesma passagem, né? Versículo 8, 9 e 10. Portanto, ele alega que não deve existir padre, pastor, rabi, e que todos somos iguais entre os homens. E que praticamente todas as religiões têm hierarquia. Pois se tem alguém pregando ou ensinando, essa pessoa está acima de outra pessoa e já se formou uma hierarquia. Ele citou apenas o texto de Mateus e o usou para ensinar uma falácia completa. Citarei mais de um texto para comprovar que este argumento é falso. E dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, os quais vos apacentarão com ciência e com inteligência. Jeremias 3, versículo 15. E na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo.
Atos 13, versículo 1. 1 Coríntios 12, 28 nos diz assim: a uns Deus estabeleceu na igreja, primeiramente, apóstolos. Em segundo lugar, profetas. Em terceiro lugar, mestres. Depois, operadores de milagres. Depois, os que têm dons de curar ou de ajudar, ou de administrar, ou de falar em variedade de línguas. Romanos 12, versículos 6 e 7 nos diz assim: temos, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se é profecia, seja segundo a proporção da fé. Se é ministério, dediquemo-nos ao ministério. O que ensina, dedique-se ao ensino. Sim, somos todos iguais aos olhos do Pai, mas temos diferentes dons e responsabilidades no corpo onde Cristo é a cabeça. O Senhor foi muito claro em sua palavra sobre como deseja que a sua igreja na terra seja organizada e administrada. Primeiro, Cristo é o cabeça da igreja e sua autoridade suprema. Em Efésios 1, 22, 4, 15 e em Colossenses 1, 18 você pode comprovar isso. Segundo, a igreja local deve ser autônoma, livre de qualquer autoridade ou controle externo, com o direito de autogoverno e livre da interferência de qualquer hierarquia de indivíduos ou organizações. Tito 1, versículo 5. Terceiro, a igreja deve ser governada por uma liderança espiritual que consiste de suas ocupações principais, presbíteros e diáconos. Em relação ao texto de Mateus 23, 9, que ele citou, fica claro que Deus é o nosso único Pai, no sentido de Deus, o mesmo sentido usado por Cristo na oração do Pai Nosso. Veja o que a Bíblia nos diz sobre os pais. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Pais, não irritem seus filhos, antes, criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Efésios 6, versículos de 1 a 4. A sexta heresia seria dar o dízimo, pois o mesmo foi criado apenas para auxiliar os levitas. Na verdade, o dízimo estava predito desde o Pentateuco de Moisés, mas a grande afirmação acerca do dízimo está no livro de Malaquias, que é o último livro do Velho Testamento. A convocação para que se desse o dízimo era para a reconstrução do templo que estava em ruínas. O dízimo tinha um papel naquele Israel primitivo de um imposto que convergia para o templo, que, além de ser um lugar de culto, era um lugar onde as decisões importantes eram tomadas. E o dízimo era uma espécie de imposto, como o da Receita Federal nos dias de hoje, que convergia para o templo. Portanto, o dízimo está na Bíblia, mas no contexto do templo e da antiga aliança. Ficou claro? Não há mais templo e a antiga aliança deu lugar à nova aliança no sangue de Cristo. O Novo Testamento, embora não fale sobre o dízimo, fala sobre as ofertas e sobre a necessidade de a igreja ser generosa, pois ela depende das ofertas das pessoas para sobreviver. Você pode dizer que o dízimo não é bíblico, mas tem que admitir que o que a Bíblia requer de nós é que consagremos tudo o que temos e somos para a glória de Deus. Disso não tem como escapar. A sétima heresia seria a criação de igrejas, denominações e templos de pedra. A alegação é que o nosso corpo é o templo em que Deus habita. Não há dúvidas que o Espírito Santo habita dentro de cada cristão verdadeiro. No entanto, afirmar que a instituição da igreja é uma heresia é dizer que os apóstolos desobedeceram a Jesus. No início da igreja cristã, os apóstolos se reuniam no templo e nas casas. E é bom lembrar que quando os discípulos receberam o dom do Espírito Santo pela primeira vez no dia de Pentecostes, eles estavam todos reunidos numa casa. A Bíblia ensina que a igreja é como uma construção, onde nós somos as pedras. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 5. E Jesus é ao mesmo tempo o construtor, Mateus 16, 18. O alicerce, 1 Coríntios 3, 11. E a pedra angular, Efésios 2, 19 e 22. E Marcos 12, versículo 10. Toda a base da igreja está em Jesus Cristo, Romanos 11, versículo 36. Colossenses 1, versículos 16 e 17. A Bíblia também diz que a igreja é o corpo de Cristo. Jesus é a cabeça e nós individualmente somos os membros desse corpo. Por isso que quando nós falamos da igreja local, e aí você pode incluir as diferentes denominações e templos de pedra, nós não estamos falando de uma instituição religiosa. Nós estamos falando de pessoas, seres humanos. Afinal, a existência de uma igreja espiritual invisível tem como consequência uma igreja visível, que é a comunhão entre essas pessoas. Atos 2, versículo 44 a 47. E essa comunhão dá origem a essa comunidade
E essa comunidade é conhecida como igreja local. A grande maioria das cartas dos escritos de Paulo no Novo Testamento foram direcionadas às igrejas locais da época. Igreja de Corinto, Éfeso, Filipos, Tessalônica, entre outras. 1 Coríntios 1, versículo 1 a 2, Efésios 1:1, Filipenses 1:1, 1 Tessalonicenses 1:1. A oitava heresia seria a participação em festas pagãs e adoração a falsos deuses. É lógico que o cristão não deve participar de festas pagãs nem adorar falsos deuses. No entanto, ele afirma que os cristãos fazem isso, pois o calendário estabelecido por Deus é o calendário lunar e o calendário que seguimos é o gregoriano, que faz menção a deuses pagãos, ou melhor, segundo ele, a deuses pagões. Agora faz sentido, não é? E desta forma, todas as datas comemorativas estão erradas, incluindo o ano do nascimento do Messias. Pois é, segundo ele, a única festa que não é pagã seria a data do nosso aniversário, que cai num dia que, segundo o calendário gregoriano, foi feito em homenagem aos deuses. Pois é. O que você acha dessa afirmação? Ele prossegue dizendo a data verdadeira do nascimento do Messias, que é 11 de setembro. Ele descobriu isso através de uma profecia em Apocalipse 12:1, com a utilização de um software que mostra os astros, as estrelas e os anos que se passam de acordo com o calendário lunar. E é claro que ele fez ligação com o ataque sofrido pelos Estados Unidos, cujo objetivo era fazer com que as pessoas ficassem tristes no dia do nascimento do Messias, mesmo diante do fato de que ninguém pode afirmar a data exata, pois nem mesmo o ano exato pode ser afirmado. E o mais engraçado é que ele descobriu a data do nascimento sem descobrir o que seria mais fácil, o ano do nascimento. E só para deixar claro, ninguém sabe ao certo nem o dia, nem o ano do nascimento de Jesus. A nona heresia seria acreditar na pseudociência. Ele traz alguns dados interessantes comprovados pela ciência que desconstroem a teoria da evolução, como design inteligente, e apresenta algumas outras informações científicas também interessantes. Porém, comete erros na aplicação de alguns conceitos, negando, por exemplo, que a ciência ainda não trouxe nenhuma evidência de que há um núcleo na Terra, ignorando os artigos científicos a este respeito. Se você deseja um estudo mais profundo sobre as teorias das origens, principalmente sobre o criacionismo, assista ao vídeo Criação ou Evolução. O link vai aparecer aqui em cima agora. A 10ª heresia seria deixar de compartilhar o vídeo para as pessoas. Pois é, desculpa, irmãos, ter que rir. Olha, você é um herege se não compartilhar esse vídeo, viu? É isso mesmo. Ele diz que os apóstolos foram mortos, guerras foram travadas, perseguições foram feitas, tudo para que o conhecimento fosse entregue ao povo. E aí, ele se contradiz, mais uma vez, pois segundo ele, apesar de tudo isso, o conhecimento não foi entregue ao povo, visto que o conhecimento verdadeiro está sendo passado agora, através do vídeo que ele fez. A grande comissão feita por Cristo aos seus discípulos falhou, e heresias substituíram a verdade revelada nas Sagradas Escrituras. Se você não compartilhar o vídeo, todo o esforço feito por Cristo e de seus apóstolos terá sido em vão, é o que ele diz. Se você é um ser que pensa, ainda que com dificuldade, depois de uma análise, mesmo superficial, poderá ver que o autor do vídeo é apenas um curioso possuidor de uma vaidade gigantesca, diretamente proporcional ao seu despreparo para tratar de matérias tão caras à verdadeira fé cristã. Uma insensatez completa, um absurdo, uma ignorância sem fim. Espero que eu tenha ajudado você a compreender melhor a verdade revelada na Bíblia. Se você acha que esse vídeo merece ser compartilhado, faça isso, pois a quantidade de gente que está sendo enganada com falsos ensinos de homens astutos é muito grande. Não deixe de dar o seu like e de fazer o seu comentário também. E eu termino este vídeo deixando para você o texto de Efésios 4, de 10 a 14. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu, acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Que Deus te abençoe.